Estou aqui com o Fred Figueiredo e com o Cássio Zirpoli. Fred, eu queria te chamar primeiro para trazer tua visão inicial dessa vitória do Sport, desse 2-0. Queria que você trouxesse aí. Você já falou muito durante o jogo, um jogo que o Sport, mais uma vez, criou muito. No início, parecia que sofreria a questão ali da falta de gols. Fez 2, podia ter feito até mais. O Pegoraro, goleiro do Guarani, fez 2 ou 3 defesas importantíssimas. Novamente o Sport cria muito, perde gols, mas dessa vez consegue sair com 2-0 tranquilo, sem sofrer. Renan praticamente não suja a camisa. E o Sport, de fato, estreia na Série B, agora sim com o time titular. Já tinha estreado no final de semana passado com o time reserva contra o Novo Horizontino e ficado no 0-0. Mas agora, Fred, primeiros 3 pontos anotados, o Sport com 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Lucas, minhas considerações finais na transmissão da Dali, quando o Celso me pediu as considerações finais, elas são transformadas aqui em considerações iniciais, tá? Porque, para mim, é a alma do jogo, é a tônica do jogo, é o que estava em jogo. Mais do que 3 pontos importantíssimos, né, para um time que larga dos boxes, que tem 3 rodadas a menos do que alguns de seus adversários na Série B. Agora 3 rodadas a menos. Quando entrou em campo tinha 4 rodadas a menos que alguns dos seus adversários. Mais do que a matemática, mais do que os pontos, todo mundo, né, esperava uma resposta do Sport. E a resposta era para a seguinte pergunta: qual a interferência da derrota, da perda, que não teve derrota, da perda do título da Copa do Nordeste na quarta-feira, qual a interferência que causaria, sobretudo nesse primeiro jogo, mas até na largada do Sport na segunda divisão? Era natural que o time sentisse, tá? Era natural que houvesse uma diminuição de foco, uma perda de intensidade, uma perda de confiança. E havia um agravante, e era um agravante considerável, de que você largaria numa Ilha do Retiro vazia. O que aumenta e aumentou a sensação de melancolia. Hoje não foi aquele dia em que a torcida posta: hoje tem esporte, vamos para a ilha. Você não teve um domingo com a sensação de que o esporte ia jogar. Tá? As pessoas foram fazer outras coisas. Se falou muito menos do jogo do que se falaria se tivesse um público mesmo, tá? Mesmo que com a derrota na final. Eu acho que se o jogo hoje é com público, a gente teria pelo menos 20 mil pessoas na ilha, de 15 a 20 mil pessoas, até para dar uma resposta, para dar uma retomada, pelo momento que a torcida vive com o clube, pelo número de sócios titulares, né, que ultrapassou 25 mil, o que eleva a quantidade de pessoas, né, ou seja com check-in, seja com desconto, né, no preço da partida. Então, de fato, o cenário psicológico, o dano emocional, o desgaste físico e a melancolia da arquibancada formavam um cenário, eu não vou chegar a dizer pessimista, mas um cenário preocupante para essa partida. Tá? Mas bastou Daronco iniciar o jogo, bastou a bola rolar, que toda a diferença que se imaginava, a diferença de capacidade técnica, diferença de potencial de atuação que se imaginava do Sport para o Guarani, ela se materializou. O Sport foi muito melhor que o Guarani. No primeiro tempo foi assim, uma repetição do primeiro tempo de quarta-feira, onde o Sport massacrou o Ceará, o Sport massacrou o Guarani. Né? Claro que um esporte menos intenso do que quarta-feira, óbvio, ninguém, não são robôs, mas um Guarani também com menos poder de resistência do que o Ceará. O Ceará jogou muito mal e ainda assim tinha mais poder de resistência do que o Guarani. Né? O Sport fazendo o básico ali do seu volume ofensivo, da sua boa coordenação ofensiva, chegava com
total facilidade dentro da área do Guarani. E essa foi a primeira e excelente resposta que o time poderia ter dado. Isso foi uma resposta que tranquilizou inicialmente, né? Que acalmou os ânimos inicialmente. Parte 1. Vem a parte 2, que você já trouxe na pergunta, Lucas, que são os gols perdidos. E aí você tem, ok, né, o Sport volta, né, vira uma página, entra na Série B e consegue continuar sendo um time criativo, um time com potencial ofensivo, um time que agride, um time que envolve o adversário, um time que cria chance de gol. Mas aí veio a primeira bola, né, Cariús pela esquerda, toca, Matheus Vargas tenta desviar, a bola bate no zagueiro e sobe. Aí vem a entrada de Edinho pela direita, totalmente livre, aciona Juba, Juba não domina a bola escapa. Aí dá um chute de fora da área, de um bate-rebate, né, a bola sobra na entrada da área, Juba pega, a bola sobe muito, aí Cariús bota a mão na cabeça. Na transmissão eu chamei a atenção para isso. Eu acho que era 16 minutos de jogo, 17 minutos de jogo. Uma bola não era nem uma chance tão clara. Juba finaliza mal, Cariús coloca a mão na cabeça. A mão na cabeça é quando você está perdendo uma sequência de gols, que você já está num desgaste maior. Tá? Ou quando perde um é inacreditável, né? Exatamente. E que não foi o caso, não foi a bola embaixo da barra. E aí o assunto, né, na nossa transmissão foi se tornando cada vez mais presente. Não adianta jogar bem, não adianta vencer um dos fantasmas e mergulhar em outro. E tudo se agrava quando o Juba dá uma bola perfeita para Wagner Love. E Wagner Love bate de esquerda, né, para a defesa do goleiro do Guarani, uma defesa fácil. Love finalizou muito mal, o primeiro dos erros dele em finalização da partida. Então, o temor se materializava diante dos nossos olhos. Não o temor de uma atuação apática, mas o temor da angústia, o temor dos gols perdidos começarem a ser um drama do esporte. Se fosse nesse domingo, poderia durar mais na Série B. Porém, o Sport vem para uma jogada, é uma jogada bem emblemática, porque a bola sobra para Matheus Vargas na entrada da área. Matheus Vargas tenta o chute fora da área, resvala, volta para ele tenta o chute de novo de fora da área, resvala e volta para Everton. Everton para, levanta a cabeça e aciona Juba, né, que vinha ali Por pelo lado sinal, oposto, pela direita. Everton muito bem mais uma vez, né? Muito bem, mais uma vez. Aí Juba domina a bola, não cruza de primeira, corta um pouquinho para dentro, procura o melhor espaço e cruza. Thierry cabeceia, indefensável. O Sport faz o gol e dá um alívio, né? Porque dessa vez 1-0 já era um resultado que bastava. É claro, tinha muito jogo, o Sport não poderia ficar, né, abraçado a 1-0, mas o Guarani precisaria sair, era outra dinâmica, outro jogo. E ainda no primeiro tempo, o Sport foi perdendo mais gols, né? Love, de novo, envolvido com gols perdidos. Uma chance, duas chances. E quando já estava, né? Porque o segundo gol, sai justamente depois que Love perde uma das chances. Foi uma bola que ele bate cruzado, que na transmissão a gente nem viu que desviou no goleiro. Né? A gente ficou meio assim, desviou mesmo, tal. Foi uma bola que ele bate cruzado em diagonal. E é desse escanteio que sai o gol de Thierry. E foi essa bola de Love que deixou 1-0 incômodo. Porque 1-0 estava aceitável. Quando o Love perde mais um gol cara a cara, você diz, porra, meu irmão, já tá ficando um placar aquém do tamanho do domínio do esporte. Mas vem, né, o escanteio, muito bem cobrado por Juba. Mesmo cobrando aberta, a bola foi ali na pequena área, desvio. Outra finalização Thierry, golaço. O Sport faz 2-0. Aí o jogo o primeiro tempo ficou pro tamanho do que foi o domínio do Sport. O 2-0 reflete, 3 já seria exagero. O 2-0 reflete. E no segundo tempo, a gente teve por outros caminhos mais uma prova da distância dos dois times. O Sport puxou o freio de mão, desceu suas linhas, deixou a bola mais com o Guarani não levou uma chance de perigo ao gol.
Fez substituição, colocou jogador, tirou jogador, colocou, mexeu, tentou e não chegou. Eu acho que o único momento que o torcedor do Sport sentiu uma tensão foi naquela falta já ali na reta final. Teve uma falta a 2 pés da área, né, muito perto até de ser pênalti. Poderia ter sido uma bola de extremo perigo do Guarani. A bola é uma falta cobrada no meio da barreira. Enquanto o Sport, mesmo com o freio de mão puxado, teve as melhores chances no segundo tempo. De novo, Wagner Love recebeu outra grande bola de Juba, tá? Finalizou melhor do que das outras vezes. O goleiro do Guarani fez uma super defesa dessa vez. Tá? E no final, Fabrício Daniel também conseguiu ele mesmo criar, ajeitar, bater um chute seco de fora da área. Né? Foram 2, 3 participações de Fabrício Daniel, mas gostei da entrada dele no time. Tá? Responde às expectativas, importantes, pode precisar de reforço por ali. E aí, Lucas, no final das contas, tudo que o Sport precisava aconteceu. A página está virada, ok? Claro que a gente ainda vai falar algumas vezes da Copa do Nordeste, você não consegue diluir, digerir tudo numa única vez, ainda mais depois de um domingo em que o Ceará continuou jogando nada e o Sport continuou jogando bem. Né? Os dois times jogaram nesse domingo o que jogaram na quarta-feira, mas a página virou. Tá? Agora é Série B, o Sport está aceso na Série B, o Sport estreia na Série B da forma que a gente imaginava que seria. Quando eu digo imaginava, no ponto de partida, quando a gente fez os videoguias, o audioguia, né, e não depois do trauma de quarta-feira. Ao que tudo indica, salvo turbulências, né, perdas de jogadores importantes, essa deve ser a tônica da Série B. O Sport, sobretudo na ilha, né? O Sport dominando, o Sport criando, o Sport tendo chances, seja o Guarani, seja Tombense, seja Londrina, seja Ponte Preta, seja Atlético Goianiense, tá? Nenhum time dessa Série B demonstra, né, uma capacidade defensiva de fazer uma resistência mais forte ao Sport, né? Sobretudo dentro da ilha. Fora de casa, a história é sempre diferente, né? As partidas são mais existem algumas armadilhas e todo mundo conhece muito bem essas armadilhas da Série B, tá? Então é isso. Sentimento de página virada é o melhor que se poderia ter para esse domingo. E é esse sentimento que eu fico. Perfeito, Fred. Maestro, queria te trazer aqui para essa discussão e falar o seguinte, assim, o Sport estreia, né? Estou excluindo ali o jogo contra o Novo Horizontino. Claro que a estreia oficial foi ali, mas ali era um contexto completamente diferente, além de ser time reserva, era pré-final de Copa do Nordeste, enfim. Mas o Sport estreia agora com o time titular na Série B. Consegue um 2-0 tranquilo, que podia ser mais, sem sofrer, aparentemente sem se esforçar tanto. Né? Eu não consegui ver o Sport criando um volume. O Sport tranquilamente chegava no gol. Trocava passe, chegava no gol. Trocava passe, acionava Juba, Juba dava a bola para Love. Trocava passe, a bola chegava para Rafael Thierry fazer os 2 gols dele em cobrança de escanteio. Então, assim, foi um esporte, foi um retrato de hoje, foi um esporte sem se esforçar tanto e conseguindo vencer com uma tranquilidade, o que, se fosse repetindo, talvez o Sport tenha uma Série B, e obviamente, salvo mudanças aí drásticas de elenco, de lesão, mas o que a gente imaginava, o que a gente projetava para o Sport, talvez tenha sido um retrato desse jogo, né? Um Sport tranquilo, fazendo 2-0 e vencendo sua partida com tranquilidade, né? Lucas, primeiro, boa noite para a galera que está aqui acompanhando, para vocês dois e para a galera que está acompanhando a gente aqui. Se tivesse, ou bom dia, né, sei lá, o horário que você está escutando o podcast, não tivesse tido a final da Copa do Nordeste agora, lembrando que até as competições foram atrasando, né? Seu objetivo, a ideia original é que a Copa do Nordeste tivesse sido concluída antes e tal, o estadual, o Campeonato Pernambucano também, um calendário mais organizado. Primeiro que o Sport não teria só 2 partidas em 5 rodadas. Um calendário organizado, o Sport teria os 5 jogos da segunda divisão. A Copa do Nordeste era para ter sido finalizada antes disso. Por que é que eu digo? Porque esse jogo contra o Guarani, ele acabou sendo muito pautado era difícil, não, era impossível não pautar, porque fazia diferença mesmo, sobre o resultado do Sport e Ceará.
Se fosse numa situação normal, esse jogo tivesse sido... Primeiro, se esse jogo era para uma situação normal, o jogo da Tombense, que é o próximo, já era para ter acontecido. Porque o próximo jogo do Sport é o jogo da quarta rodada, tá? Só para a galera ter noção de como está o calendário do Sport. O Sport jogou pela quinta rodada. Na quarta-feira vai enfrentar o Tombense, que é o jogo da quarta rodada, que foi adiado pela final da Copa do Nordeste. E os outros 2 jogos adiados foram pelas finais de Pernambucano. Enfim, numa situação normal, eu teria enfrentado o Tombense e não teria tido essa influência da final da Copa do Nordeste. E na hora que teve essa influência, eu confesso que eu fiquei muito receoso. Eu até falei durante a transmissão, eu lembrei assim, depois de uma porrada no sentido de frustração, né? A gente vence o jogo, mas teve a frustração, que é uma porrada, termos psicológicos do vice-campeonato. Eu lembrei da Libertadores 2009. Assim, o time estava muito bem e tal, mas aquilo ali tirou o Sport do trilho, não se encontrou mais, acabou sendo rebaixado como lanterna. Algo proporcional para a segunda divisão não era ser rebaixado como lanterna da segunda divisão, mas era simplesmente ser de favorito a virar metade da tabela. Tá entendendo? Ou seja, o time que era favorito, de repente, passar a não ter um desempenho como era. E, obviamente, o Sport só fez o seu segundo jogo agora, o primeiro com o time principal. Não quer dizer que ele não vai ser meio de tabela. Esse não é o ponto. Mas o jogo contra o Guarani aconteceu como se não tivesse existido do Ceará na quarta. Ele aconteceu como se o Sport estivesse jogando hoje a quinta rodada da segunda divisão, como se já tivesse enfrentado o Tombense e como se tivesse jogado com o favoritismo que depositaram, que nós depositamos, mas que outras pessoas também depositaram no Sport, e como se tivesse acontecido um cenário normal, onde, junto ao Ceará, o Vitória era o líder, o Vitória está com a campanha espetacular, mas o Vitória estava ameaçado de rebaixamento, era a visão do Vitória antes da competição. Antes da competição, uma visão sobre favoritismo, ela estava focada no Ceará e no Sport. E esse desempenho contra o Guarani, ele se encaixa nessa visão. Mas o que aconteceu nesse meio desse processo indicou um jogo perigoso. Primeiro, não ter público, que já é um reflexo lá do jogo contra o Vasco da Série B passada. E esse jogo que não tem público, o próprio início do Guarani, o Guarani que estava um time que não tinha feito um bom campeonato paulista, de repente emendou 3 vitórias, perdeu o último jogo, mas foi um jogo Caxias do Sul, que é sempre um jogo duro lá no Alfredo Jaconi, mas ganhou, tinha 3 vitórias em 4 partidas, ou seja, era um time que vinha ascendente, mas não chegou perto disso. Chegou, foi de um domínio absurdo. Na transmissão até falei que tinha sido 17-2 em finalizações, mas foi até atualizado o scout. Foram... o número de scout em finalizações foi 18-2. Porra, bicho, 18-2. Se você tiver num jogo todo, já é muita coisa. Num tempo só. Pô, bicho, você chutar 18 vezes no jogo da Série B, pô, não é um jogo do estadual onde você é um time, você é o grande da competição e está jogando contra um time formado há um mês, um time que vem de 5 derrotas seguidas no estadual, um time que está sendo goleado por todo mundo. Aí você consegue um scout desse. Mas contra um time que de 4 jogos na Série B venceu 3, e você não está tendo nem a atmosfera da arquibancada, um jogo de portões vazios, e você consegue colocar 18-2 em finalizações. Ou seja, isso foi muito positivo para o Sport e péssimo para o Guarani. Dentro do Guarani, isso deve ser observado como se, meu amigo, veja só, a gente foi atropelado num cenário que não cabia um atropelamento. A gente pegou um adversário da melhor forma possível que o Guarani poderia pegar o Sport. O cenário normal era o Guarani pegar o Sport lá, talvez no G4, com 20, 25 mil pessoas na ilha, de Vitória e tal. Não, ele pegou o Sport... vice-campeão de um título que, dentro de casa, um Sport sem torcida, e nesse cenário, os caras tomam um 18-2 no scout. E o 2-0, Rafael Thierry acabou equalizando, porque para ser 2-0, Wagner Love precisou perder 3 gols cara a cara. Porque numa situação normal, era um gol atrás do outro. Na situação normal, o Guarani poderia ter sido goleado no primeiro tempo. Pelo que for o primeiro tempo, era para o Guarani ter sido goleado no primeiro tempo. E eu considero isso um absurdo pelo que o Guarani vinha fazendo e pelo que o Sport parecia indicado para essa partida. Mas como não foi, como o Sport conseguiu dar uma resposta muito boa, 4 dias depois da Copa do Nordeste, a resposta do Sport foi muito boa, que eu acho que ela precisa ser consolidada para o Tombense, porque vai ser o próximo jogo, Lucas, é o último jogo sem público. Depois terá público... parcial. Você pode, de repente, não encher um estádio com mulheres e crianças e PCDs. Mas pode ser que aconteça. O Coritiba colocou 30 mil pessoas. O Atlético Paranaense conseguiu encher a Arena da Baixada. Mas caso não aconteça, pelo menos serão os outros 3 jogos depois do Tombense já serão públicos dessa forma. Mas o último sem torcida é contra o Tombense. E se de repente vence o Tombense, aí eu acho que já volta para uma situação de completa normalidade da competição, mas ela precisava partir do Guarani. Então, o Sport continua tendo seus problemas, porque
o volume ofensivo é imenso, mas a quantidade de conclusões continua não sendo, fez falta contra o Ceará. Em outras partidas, passou ali, dava o jogo contra o Petrolina na semifinal do Pernambucano, o jogo contra o Retrô, ou seja, um time que produz o próprio jogo, 3-3 com o Coritiba, volume ali no final. É ótimo que o time tenha esse volume, mas é bom que também caprichar um pouquinho mais, que alguns jogos são fáceis, poderão até ser mais tranquilos. E essa foi uma vitória muito tranquila. Mais do que tende a ser a média da segunda divisão. Mesmo você tendo cartaz de favorito, eu não acredito que essa será a média de tranquilidade, porque se for, seria excesso. A vitória de hoje é uma vitória de que muito acima da média do que pode ser um jogo tranquilo no Campeonato Brasileiro, na minha visão. Perfeito, Maestro. Deixa eu trazer aqui, temos alguns superchats aqui que já chegaram aqui no nosso canal no YouTube. Primeiro de Aristóteles Carvalho Júnior. Ele manda o superchat, depois ele manda a mensagem de baixo, Rodrigo. Ele nessa esqueceu e mandou embaixo, né? Conforme prometido, segue aí o superchat da primeira vitória do Leão. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aristóteles. Pedro Queiroz. Maestro. Valeu demais, Aristóteles. Um grande abraço, meu irmão. Pedro Queiroz. Maestro, quando vai ter o ranking do Nordeste atualizado no velho blog? Rapaz, primeiro que eu fiquei feliz que alguém tenha me cobrado isso. Eu adoro fazer esse ranking porque eu gosto. Tem publicações, Lucas, que eu faço, essa vai render, essa tem o potencial, e tem outras que eu faço quase tendo consciência de que o acesso era muito menor em relação ao trabalho que eu estou tendo. Talvez esse seja o ranking de pontuação da Copa do Nordeste. Eu vou fazer essa semana, eu não tinha feito ainda, porque eu não tinha atualizado. Foram 28 times que jogaram, né? Então, vocês têm que atualizar os dados de 28 times, eu não tinha colocado. Tinha feito o ranking de títulos, as cotas finais, o Ceará campeão e tal, mas faltou esse. Fique certo que esse entrará, e eu fiquei muito feliz que tem pelo menos uma pessoa, acho que não é, eu sei que não é uma, mas que tem pelo menos uma pessoa que não só lê como sentiu falta desse ranking. Vai sair nessa semana. Boa. Emanuel Viana. Jogador Ronaldo tem de estar no pódio, pelo amor de Deus. Boa partida, viu? Tiago Sabino vai na mesma linha. Esteve no pódio na final contra o Ceará. Eu coloquei ele como um dos 3 melhores em campo. Não sei se estará hoje, mas jogou bem novamente. Tá? Veja só, se ele não estiver, ele não está no meu, tá? Mas seria o quarto. Vou logo dizendo aqui. Ele não está no meu pódio. Tiago Sabino vai na mesma linha. Rapaz, teve uma jogada que o jogador de futebol, Ronaldo Henrique, deu uma carreira para recuperar a bola, que eu, por um momento, achei que Anselmo tinha voltado para o Leão. Eu achei que era Fabinho, por um segundo. Lúcio Lira, isso não tinha nem visto aqui. Vitória protocolar. Aí, valeu, Lúcio. Só um comentário. Essa jogada, claro que não passou despercebida na nossa transmissão do Dali, né? Foi narrada, assim, tirando os 2 gols. Essa foi uma jogada de maior emoção e mais comentada, porque Ronaldo parte atrás e ganha na velocidade. Regis, pelo amor de Deus, Regis. Grande Regis. Sobre esse último superchat, não foi uma vitória protocolar, tá? Também não achei, não. Não, veja só, o Guarani não é vitória. Veja só, que o Sport tende a ser favorito nos 19 jogos que ele fizer em casa, na segunda divisão. No retrato atual, é isso. É natural que seja. Na segunda divisão de 2023, é natural que seja. Mas não, eu acho que não é a mesma coisa do que dizer que são 19, porque não são 19 jogos protocolares. Quando tiver o próximo Sport Ceará na ilha, não será um jogo protocolar. Um Sport Criciúma, um Sport Vitória, não será. E o Guarani é uma dessas equipes. E é justamente o meu ponto que eu estava falando. A vitória foi no nível de tranquilidade muito acima do que esse jogo, mesmo que o Sport fosse favorito, mas do que esse jogo poderia indicar. Perfeito. Igor Barbosa, título de Série B vale mais do que Nordestão. Isso é uma discussão longa. Não vale. Na minha opinião, não vale. Não vale, inclusive, a torcida mas se disser isso, a torcida de Fortaleza vai enlouquecer, porque lá em 2018, quando a Fortaleza ganhou a Série B, a gente falava isso. O 16º lugar da primeira divisão vale mais do que o primeiro lugar da segunda divisão. Eu acho muito mais pulsante, vibrante o título da Copa do Nordeste. Claro. Muito mais pulsante. Em 2023, desculpa, em 2024, não sei o que vai acontecer com o Sport, não, mas em 2024, o Sport quer, dos dois, o Sport só quer ganhar a Copa do Nordeste. Exatamente, foi isso. Em 2024, agora, obviamente, o Sport só vai querer... Que vai ter importância, essa é uma pergunta tão difícil, porque é o seguinte, a gente está comparando os títulos.
Agora, o acesso na Série B é muito mais importante que a Copa do Nordeste. O quarto, não, é claro, veja só, o quarto lugar. Mas tem situações e situações, por exemplo. Isso. A classificação do Sport sobre o Coritiba valeu mais do que a premiação da final da Copa do Nordeste, porra. Então, assim, mas não é só isso, tá ligado? Não é só isso. Mas é só para deixar isso claro. Claro, é só para deixar isso claro. O quarto lugar, pô, se o Sport terminar em quarto lugar na segunda divisão, foi um ano ótimo. Foi um ano ótimo, cumpriu o objetivo. Agora, assim, o que você quer na sua galeria, primeiro, você não precisava ser um ou outro, dava para tentar as duas, tá? Primeiro ponto. Como o Ceará pode tentar, sim, pode tentar a Série B também. O Ceará pode ter a Copa do Nordeste, pode tentar a Série B. Mas eu sempre penso da seguinte lógica: o que você quer mesmo? Se tu quer, ano que vem, tu quer o quê? Perfeito. É isso. Mas só para deixar claro, concordo, o título da Copa do Nordeste eu considero mais importante do que o título da Série B e menos importante do que o acesso. Só para que ninguém entenda. O título da Série B é. O acesso seria comemorado? Seria ou será comemorado por qualquer time? Certamente. Inclusive, da mesma premiação da Copa do Nordeste. Vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Tem até isso. Ele dá o mesmo destino. Mas. Deixa eu fazer a fala final sobre isso. Se o Ceará for quarto lugar da Série B e o Sport for campeão, o ano do Ceará é melhor que o do Sport. Se o Sport for quarto lugar na Série B e o Ceará for quinto, o ano do Sport é melhor do que o do Ceará. É por aí. Até porque já aconteceu algumas vezes. Pô, já aconteceu algumas vezes. Assim, para a história vai ficar o título. Em 2016, o Santa foi campeão da Copa do Nordeste, mas acabou rebaixado. Em 2018, o Sampaio foi campeão da Copa do Nordeste e acabou rebaixado para a terceira divisão. O Sampaio estava na segunda e foi rebaixado para a terceira. Em 2013, o Campinense era o campeão do Nordeste e não saiu da quarta divisão. Então, assim, o título ele fica para a história. Isso está lá. Para o andamento da temporada, tem mais 33, 34. Assim, cada time tem um número de jogos aí, mas tem muita rodada pela frente. Matheus de Albuquerque. Fora do assunto. Tem como voltar aos pods antigos no site? Tem pérolas lá que estão inacessíveis. Oldcast, Especial 87, Leonardo, entre outros aí. Matheus, no site, eu vou dar uma olhada nisso, mas eu acho que nos nossos feeds eles estão disponíveis, né, no Spotify e tudo. Já botou aqui para mim, é o seguinte, a gente no momento que teve uma troca de servidor, alguns programas sumiram aqui da nossa visão. Existe um trabalho aí de tentar recuperar e colocá-los no ar de novo. Enfim, é um trabalho que o Rodrigo tem feito eu nem sabia disso. Vai conseguir, obviamente, mas ele já deixou o recado aqui. Quem tiver o programa aí, algum programa que você detectar que está faltando, se tiver ele baixado, mande para contato@podcast45minutos.com.br que a gente coloca de novo no ar. Mas os programas vão voltar em breve. Temos clássicos aí mesmo, tá? Exatamente. Podcast, especial de 87, né? O podcast 500, por exemplo, não está. É uma pena. É uma pena. Professor Aníbal Monteiro. Tá aqui, viu, professor? Encontrei com o professor ontem. Dízimo, vitória importante demais e sem foco. Encontrei com o professor, conheci Apolo, né, o filho do professor. Tá? Ganhei um presente do professor. Eu segurei e achei impressionante. Meu irmão, assim, eu encontrei no show. Meu irmão, foi muito engraçado. Criança joga comigo. Quando ele só tinha me visto na tela, Fred, e só. Só na tela pequena e só. Quando a gente viu no corredor, o menino me viu assim, abriu o braço, viu, eu achei esse negócio tão incrível. É muito simpático, muito simpático. Filho dele. Só tinha visto uma tela desse tamanho, me viu, chegou assim, deu um abraço, ficou no meu braço lá um tempinho. É muito simpático. Eu estava com o Laila, ele estava com. O professor e a esposa dele estavam explicando que ele está com um pouquinho de medo de cachorro, porque um cachorro do primo dele deu um sustinho nele. Mas, porra, ele ter a mão para ele fazer carinho em Laila, tudo, foi muito legal conhecer ele. E o professor está marcando, né? A volta aí da Mureta, edição especial, contra o São Paulo. Esse jogo contra o São Paulo foi um presente pro professor, porque. Ele chegou quando? Ele estava aqui não contra o Ceará, foi? Não, chegou sexta-feira. Ele veio para. Veja só, se ele tivesse vindo pro jogo do Ceará, ele estava deportado de volta para Portugal já. Devidamente deportado. Então, ele ia perder todos os jogos do Sport, né? Porque ele veio justamente no período em que o clube está punido. Mas aí esse jogo de ida contra o São Paulo permitiu dia 17. A gente vai fazer reviver a Mureta ali.
Ó, mais um superchat aqui, chegou E agora. chegou pesadinho, viu, professor? Tá pesadinho. Eu não tenho moral para falar de ninguém, não, mas o professor, o pastel de Belém, o pastel de Belém. Eita, só levando a bocada. E tá pipocando o superchat aqui, viu? João Vitor Teixeira de Dízimo, Mello, né? bom demais. Exatamente. Não, aqui, ó. Essa turma guardou de quarta, foi fogos e superchat que a Foi. turma guardou de quarta-feira. Não, folga a turma gastou antes. Como vocês avaliam a importância de um possível título da Série B para o esporte, para além do acesso? Acho que sem grandes lesões e os 2 reforços subimos tranquilos. Vem o Vitória na briga após o bom início? Primeiro, o Vitória está muito bem na briga, pelo amor de Deus. A campanha é espetacular do Vitória, 100% de aproveitamento. Não é o líder porque tem um jogo a menos, mas tem 4 jogos, 4 vitórias, nem gol tomou ainda. Vitórias já como visitante, são 2 vitórias como visitante, 2 no Barradão. Né? Sobre o esporte, está muito longe desse negócio de título, mas assim, caso acontecesse, seria o momento de tirar a estrela de prata, porque só falta centralizar 2 dourados e meter a prateada. Tá 4 estrelas. Todo mundo tá pensando nisso. A turma só quer o título para tirar essa estrela dourada aí, velho. Mas veja só, conhecendo o esporte, a turma vai dar um jeitinho, meu irmão. Joga essa prateada aí. O mais importante para o esporte ser campeão é tirar a estrela dourada. Mais importante é de 4º lugar para cima, meu irmão. Essa é de 4º lugar para cima. O mais importante é isso. Exatamente. Sobre o Vitória, eu cheguei a dar uma tuitada, né? Que a turma dizia cravei o Vitória, cravou o Vitória. Eu não cravei o Vitória na minha tuitada. Eu quis dizer o seguinte: quando um clube larga com 4 jogos e 12 pontos somados, esse clube imediatamente, ele se torna um super candidato ao acesso. Ainda e mais do que isso. Um clube do Vitória. E mais do que isso, tá? E mais do que isso. Significa que esse clube, se mantiver uma campanha dentro de um mínimo de normalidade, ele vai subir. Por quê? Primeiro ponto. O que diz a história? 9 clubes tiveram essa largada igual a do Vitória. 9. Igual que eu digo em pontos, porque o que o Vitória fez em gols e em saldo, ninguém fez. É a melhor largada de todos os tempos da Série B. Ninguém largou igual ao Vitória. Tá? Ninguém largou com 4 jogos, 3-3-0 e 1-2-0. Isso aí é a maior largada de todos os tempos. 6 dos 9 times subiram e 3 não subiram. Entre eles, aquele Náutico que implodiu. E esses times que não subiram, a história é muito parecida. Não é que eles foram perdendo ritmo gradualmente e quando viu não estavam na briga. Eles acabaram no campeonato. Tá? E aí eu vou para uma outra matemática. Quando você faz 12 pontos em 4 jogos, numa projeção simples, a partir de agora, o Vitória joga contra o Ceará. A partir de agora, o Vitória precisa ter uma campanha de 7º colocado. Precisa ser só um time normal. Ele não precisa ser um... Porque às vezes vai mudar muito, vai perder rendimento, vai. Mas se ele tiver uma campanha de 7º colocado, ele vai chegar ali em 63, 64 pontos. E vai estar brigando ponto a ponto ali pelo acesso. Então, assim... E quando o Vitória já dá algum sinal de que vai implodir, nenhum. Talvez ele continue até com uma campanha, se não uma campanha de 100%, obviamente, mas com uma campanha de líder, com a campanha de 2º colocado, com a campanha de 4º colocado. Ele precisa de uma campanha de 7º. Tá? A largada é muito forte, a largada do Criciúma é muito forte, e a gente não está falando, eu vou usar o que Cássio sempre diz, com todo respeito, a gente não está falando de Tombense e Londrina, não. É isso. A gente está falando de Vitória e Criciúma. Tem selo, né? Tem selo, chega com moral. Pelo amor de Deus. Tá? Time desse largando desse jeito, a turma olha diferente. Os 2 já subiram dos pontos corridos. Só para, assim, já tem acessos em outros momentos da história e acesso nesse formato de pontos corridos. O Criciúma já ganhou a Série B de 2002, subindo os pontos corridos, acho que 2012, se eu não me engano. Não, estava 15, 14, qual foi o ano? Não foi no começo da década passada, o Vitória já subiu algumas vezes, assim, é tudo que... E ambos os times estão com um mando de campo muito poderoso, com o Vitória com média de 22 mil pessoas e o de Criciúma com 11 mil num estádio que cabe um pouco mais do que isso. Tipo, você pega o Heriberto Rios, está lotado todos os jogos. Então, assim, tem ambos com um mando de campo muito forte
o Criciúma como campeão catarinense, mas no caso o Vitória, não dá para dizer que é um time que vem no embalo da temporada, que a temporada, na verdade, era muito ruim. É uma metamorfose agora, mas que ao mesmo tempo está sendo muito rápida. Perfeito. E dois Ó, times mais de dois mando super- de campo forte, né? Dois times que sabem os caminhos, pô. Veja só. Vitória bem, Criciúma bem. É muito chato. Total. Completamente. Ó, mais dois superchats aqui, ó. Marcos Fonseca. O Maestro agora vai tranquilo contra o São Paulo. Vai lá, Maestro, dia 17. Tá, por causa da corrente, tá totalmente quebrada a corrente. Posso fazer o que eu quiser agora. Já dá para ir, né? Tá liberado, né? Totalmente. E não tenho mais peso na consciência por resultado nenhum. Pode acontecer qualquer coisa nesse jogo aí que tem nada a ver comigo. Mureta. Tem Pode acontecer transmissão qualquer não, coisa. Mureta. Ó, e André Luiz Araújo segue o dízimo, agora vai. Agora Agradecer vai, aqui sei lá. pelos superchats. Estamos abertos ainda. Se vocês forem mandando, a gente vai trazendo aqui para a tela. Pedir para vocês aí, pessoal, estamos com um bom público aqui na nossa live, para curtirem aqui, deixarem o like no nosso produto aqui e se inscreverem no nosso canal, que isso ajuda demais aqui a nossa entrega no YouTube. Aí, Rodrigo mostrando aí. Se inscrever é um clique, curtir é um clique, não custa nada. Então, mesmo que você esteja no formato podcast aqui, pode voltar lá abrir o seu YouTube e deixar o like, que ajuda demais o like ao vivo E ou o like aí, depois. E eu sempre reforço, Lucas, qualquer interação com o podcast 45 minutos, com o NE 45, em qualquer rede social é muito importante. Para você ter ideia, né? Eu agora, enquanto a gente está aqui, eu estou entrando no Twitter, retweetando cortes da nossa transmissão, retweetando cortes aqui do nosso jogo, fazendo alguns comentários. E aí o Twitter vai me dando mais coisas do podcast, vai me dando mais coisas. Já começou a me mostrar os cortes de ontem do Náutico. Então, assim, é muito importante para o alcance do nosso projeto. Qualquer tipo. Viu um postzinho da gente? Deixa Dá o uma like. curtidinha. Não vai nem vem. Curta lá. Mesmo que seja do Tá? outro Não, time. Você é Náutico, curte do não esporte, o quer esporte curte do clicar, não Náutico, tá tem nem nada a aí ver, para a não. notícia? Deixa a curtidinha lá, porque você vai ajudando a gente. Se puder deixar Aí. a curtidinha e o cliquezinho para abrir a matéria, ajuda também, né? Cássio gosta, sobretudo O Cássio gosta de um viewzinho. cliquezinho. No Deixa o blog de view. Cássio, dê um cliquezinho. Mesmo que não vale nada, porque ele gosta, ele gosta. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu gosto, pô. Como é que é esse mesmo que ele não gosta? Ó, vamos trazer aqui os destaques individuais, começar por eles aí, Fred. Destaques positivos e negativos aí, dessa vitória do Sport, talvez tenha, né, alguns nomes a serem falados. Tem. Eu Mas posso começar por ele. Pode. Vou começar por Wagner Love. Tá? Debati com o Cássio ao longo da transmissão se Wagner Love estaria entre os piores, ou até mais do que isso, se Wagner Love seria o pior em campo. E foi. Por mais que tenha participado bem das jogadas ofensivas, muito bem posicionado, não fica impedimento, né? Inteligente para receber. A bola de Juba, duas bolas fantásticas de Juba, mas ele corretamente não vai para o impedimento. Agora, perdeu 4 gols, sendo três muito cara a cara. Tá? Muito cara a cara. E não pode, pô. Veja só. E a gente também não pode deixar de fazer um voto considerando a temporada inteira. E até considerando que outros caras foram lá e fizeram os gols. Wagner Love faz uma temporada espetacular. Para mim, é o melhor jogador do Sport na temporada. Melhor até do que Juba, mas Juba vem um potencial. E a gente, quando escolher os melhores, vai trazer isso, né? Juba tá com potencial, uns números de assistência, de entrega, participação de gol, que é um negócio fantástico, absurdo. Mas Love, ele fica com essa. Acho que pela primeira vez que ele chegou no Sport, ele fica ali. Não, acho que no jogo contra o Ceará, no jogo na Lida, talvez ele tenha ficado entre os piores também. Mas ele ficou entre os piores em campo hoje. Ele errou muito, errou mais do que o aceitável, tá? E aí a gente também não pode ter 2 pesos e 2 medidas, não pode, né, dizer, tem lastro, certo? Love, ele foi o pior em campo, mas como eu falei, pede para Caio Corte pegar todos os gols perdidos por ele, pega a nossa votação aqui dele como o pior em campo e manda rodar, patrocina a postagem, deixa rodar no Brasil todo.
para vender a ideia de que ele tá mal, de que ele não pode jogar na Série A. Porque o cara vai ver o melhor momento e vai dizer, oxe, o cara que perde esses 4 gols aí não joga a Série A, não. Dá não. Deixa quieto. Isso que Fred falou, ainda juntando com Wagner Love e Juba, para não sair muito da memória, a brincadeira à parte aí, de não espalhar e tal, a temporada dos dois, ela é de Juba e Love é excelente. Você pode oscilar uma partida, Juba vem participando diretamente dos lances de gols do Sport em quase todos os jogos, ou marcando, ou dando assistência. E Love, eu cito sempre o jogo do Coritiba, que ele não fez nem gol e nem deu assistência e foi o melhor em campo. Porque ele não teve uma contrapartida, ele não teve 1, 2, 3, 4 oportunidades, onde poderia, oportunidades excelentes e tal, mas eu acho que dessa vez até isso pesou. Mas não muda o que Wagner Love tem feito na temporada do Sport, junto com o Juba. Por exemplo, nesse momento que a gente está falando aqui, faz 4 dias que teve a final da Copa do Nordeste, está sendo feita a eleição ainda da final da Copa do Nordeste, lá no perfil Copa Nordeste CBF, votação aberta. Está lá, Wagner Love entrando na seleção, Juba entrando na seleção, votação rodando lá, e a tendência, sim, e mesmo que tivesse uma virada na votação, algo do tipo, mas que são 2 jogadores que estariam na seleção de qualquer pessoa, como estiveram na seleção do Pernambucano. Quando teve Sport Retrô, qual foi o debate? Quem foi o craque? A gente debateu se era Juba. Eu perdi, inclusive, eu falei Juba, quem ganhou foi Love, tá? Faz 2 semanas isso. Quem foi o craque do Pernambucano? Virou Love. Inclusive, no Pernambucano ele decidiu, fez gol contra o Retrô, na ida e na volta. Na Copa do Nordeste foi muito mal no primeiro jogo, no jogo lá do Ceará. Foi bem melhor no segundo jogo, não teve a grande oportunidade, mas foi bem melhor no segundo jogo. E hoje pesou bastante o desempenho dele na finalização, porque pega horário. Todas as falam pega horário, você acha que está falando errado, né? Pô, se fosse RE, né? Pega horário, não é pega horário mesmo. Foram 4 defesas. Nenhum dos chutes assim passaram sem intervenção. Mas não dá para ser 4 chances para um atacante do nível de Wagner Love. Das 4, acho que só uma foi milagre, né? As outras ali foi defesas. Uma delas... Acho não. Milagre. Veja só, milagre assim, para tratar como... Só uma que, na verdade, eu digo até o contrário, Lucas. Só uma que eu digo que não estava tão escancarado o gol, que é o que ele pega ali, chute, que nem parece que o goleiro tinha defendido. Que é quando sai o segundo gol do Sport, porque, na verdade, o goleiro toca com o pé e virou um escanteio. E sai o segundo gol de Thierry. Para mim, aquela é a única finalização que você bota alguma ressalva. Todas as outras, assim, eu acho assim, porra, como é que perde? Assim, a primeira, cara a cara. Eu acho que uma foi milagre do goleiro, a última. Não, mas veja, eu entendi, mas só para não ficar preciosismo, eu estou dizendo, para não ficar preciosismo, eu estou dizendo né? Que, na minha opinião, dos quatro, só uma você ressalva. Aliás, as outras 3 era para ter. Em situação normal o cara faz. Em situação normal. Não é isso que eu estou dizendo, pô. Só uma foi milagre, pô. A gente tá concordando. Não, porra. Tá. Só uma o cara não faz. Vamos. Só um goleiro, teve um milagre. O goleiro precisou fazer um milagre. As outras foi mais ele ali, assim. As outras ele errou. O que o Lucas quer dizer é que ele errou 3 e acertou uma. Aquele acertou, o goleiro fez um milagre. O goleiro fez um milagre. O goleiro, aquela que é do segundo tempo, que Juba dá a bola elevada e ele pega de primeira, ali o goleiro faz um milagre. A bola tá dentro, ele finalizou para mim certo. E o goleiro faz um milagre. Nas outras é mais. Eu falando de forma invertida, mas tudo bem. Eu falei de forma invertida, eu acho que um milagre eu vi, se fosse nessa lógica, foram 3 milagres, assim, porque eram 3 chances claríssimas. Esse é o meu ponto. Eu não só vi uma chance de milagre. Se fosse, eu vi 3 chances. Não é isso, não é chance de milagre, Cássio, é porque as outras ele errou. A bola que a gente está falando, ele acertou, ele finalizou certo, e o goleiro fez uma defesa espetacular. Pô, bicho, se tu olhar o replay da cabeçada no ângulo, pô, assim, beleza, cara. Mas, pô, não, a cabeçada eu achei normal. Sim, beleza, a gente não precisa concordar nesse ponto, não. É só você dizer que eu não estou entendendo. Eu entendi, só vejo de outra forma. Enfim, essa atuação de Wagner Love coloca-se ele como o pior da partida por esse quesito. Dá para pesar. Não tem como ignorar que o Sport acabou vencendo com 2 gols do capitão, que é um zagueiro. Porque o centroavante, todas as vezes que a bola cai no pé dele, ele não conseguiu concluir. Concluir pro gol. Perfeito. Tem mais alguém negativo, já que a gente puxou por isso? Puxou por Love? Não. Tem alguém mais que foi mal? Não. Quem foi? Não. Uma atuação muito segura no Sport. Não.
Eu não gostei de Edinho, mas aí eu também tenho um pouco de implicância. Acho que é um Eu jogo. acho que ele errou um pouquinho no segundo tempo ali. Se é para ter o segundo nome, eu já concordei com o Lucas. Se é para ter o segundo nome, é Edinho. Matheus Também Vargas acho. também. Não... Enfim, Mas mas é porque também eu Mas acho que também tem não uma foi. distância. Tem uma distância de Edinho para Wagner Love, tá ligado? Tem uma distância. Mas se for E para para Matheus ser o Vargas segundo nome. também. Não. Para Matheus Vargas também. Não fez uma partida ruim, não. Achei ele mais útil. Eu acho que Edinho, a jogada parou mais nele do que Matheus Vargas. Mas vamos para os positivos, Fred. Vamos lá. Tá? Tem o obrigatório, né? O melhor em campo é obrigatório. É lógico que é Thierry, né? Ele fez os 2 gols, belíssimas finalizações. E o segundo melhor em campo também é obrigatório, que é Juba. Tá? Porque Juba deu assistências e ainda deu mais 2, pelo menos, para Love. Dessas bolas aí, 2 foram. E foi assim: assistência para bater palma. Não foi assistênciazinha, o óbvio, não. Foi uma bela enfiada, um balãozinho. Então, Juba hoje, mais participativo, A mais primeira assertivo. foi um absurdo, assim. A primeira, eu tô. Quando eu tô vendo. Quando o Juba dá aquela tapa, para mim já. O lance já vai ser bem efetivo. Por exemplo, no jogo contra o Coritiba, não. Foi contra o Coritiba, que ele dá a tapa ali antes de dar o toque para a Wanderson ali. Para mim já era gol antes ali. E aconteceu isso hoje. Quando ele dá a tapa para cruzar, para mim a tendência de ser gol já era muito forte. E eu vendo, inclusive, o vídeo, Fred e Cássio, que os clubes sempre postam, né? O vídeo atrás da barra ali e tal. E o vídeo que o Sport postou desse primeiro gol, alguém ali que estava do lado da pessoa que estava filmando, quando ele dá a tapa, antes dele armar, alguém já fala gol. A bola antes de chegar em Thierry cabecear, porque é um lance que, enfim, tá saindo muito redondo, né? Ele dá a tapa para frente, arma o corpo e faz o cruzamento, vai sempre com muita perfeição. Isso. Então, para mim, Thierry e Juba são indiscutíveis, né? Thierry é obrigatório, Juba obrigatório também, excelente partida, né? E aí vai ter uma disputa grande, porque você tem jogadores que foram interessantes. Para mim seria Everton, tá, o terceiro colocado. Tem jogado muito bem, tá? É um jogador que está conseguindo contribuir defensiva e ofensivamente. Tem pisado bem na área, inclusive ele que dá a desviadinha ali, né, pro gol de Thierry, do segundo gol, né, o gol que Juba bate de escanteio. E acho que ele está muito bem na defesa. Tem um passe errado, né, mas porra, faz parte do jogo, tentou a bola ali pelo meio, saiu jogando errado. Então eu ficaria com o Everton na terceira posição. Mas você pode citar Ronaldo, que foi bem, você pode citar Fabinho, que foi bem. Tá? Esses 2 jogadores poderiam, mas para mim, Everton, ele fica com a terceira posição. E faço, né, um rápido elogio, um rápido ponto positivo aí para a entrada de Fabrício Daniel. Gostei. Né? Não teria lances o suficiente para fazer uma avaliação dele dos melhores, dos piores, tal, mas ele gostei, deu um belo chute seco, tá? Armou outra jogada. Pode ser uma opção interessante, porque o Sport ele vai ser uma tônica dessa Série B, a capacidade do banco de reservas de dar conta das lacunas que forem aparecendo. Por exemplo, o Sport passou a temporada toda alternando Edinho e Labandeira. Agora tem Labandeira, uma lesão que vai demorar mais algumas semanas ainda para voltar. E Wanderson até que tem entrado bem. Não é um cara que tem entrado mal no jogo, não. Para um cara que estava esquecido, né, chegou até a ser preterido por Paulinho naquela necessidade contra o Curitiba. E foi ali que ele recuperou a posição. Ele jogou melhor do que Paulinho. Ele volta depois, faz o gol, mas jogou melhor, independentemente do gol. Mas você tem Fabrício, porque há uma tendência de você perder Gabriel. Né? Porque é um cara que vem numa queda de rendimento profunda. Quando ele é acionado hoje ali nos minutos finais, tanto eu quanto o Cássio a gente debateu no programa, que foi aquela substituição de Ederson para não botar o jogador na geladeira, né? Para dar um voto de confiança, mas a verdade é que Gabriel tem entrado mal já de forma recorrente. O gol contra o Retrô fora da curva, né, das atuações dele. Naquele mesmo dia ele foi muito mal,
contra o Retrô. E o Sport ele tem uma carência ofensiva que só vai ser resolvida na janela, né? Tem uma carência no meio de campo, né? Com o Jorginho machucado ela vai ficando mais evidente, e tem uma carência de força ofensiva, tá? Então, como os volantes equalizaram bem, talvez a janela do Sport tenha que ser toda voltada realmente para questões ofensivas. Eu acho que volante só se tivesse um nome assim, uma oportunidade absurda, sabe? Um Zé Wellison, né? Um Charles, um Anselmo, né, você tá... Anselmo, né? Uma coisa assim, porra, surgiu uma oportunidade absurda, é caro, mas dá para segurar aí 4 meses. Uma coisa fora do padrão. Se for para contratar dentro de um padrão de trazer opções, aí tem que focar todo em meia reserva, né, e opções de ataque, seja centroavante, seja jogadores de lado, tá? Porque precisa bastante, precisa bastante. Maestro, teu pódio aí. O meu fez com o de Fred, tá? São os três aí, realmente. Thierry, Juba e Everton. E o seu, maestro? Esse é um pódio mais. Se apertar ali, cabe mais gente. Foi uma partida boa. Foi uma partida onde o Sport dominou, venceu com muita tranquilidade o Guarani. Thierry está, sem dúvida nenhuma, na primeira colocação. Juba participa, boa partida dele. Segundo lugar, eu coloquei Fabinho. Fabinho, para mim, tem sido jogador do sistema do meio, de quem marca como prioridade. O jogador mais regular do Sport há 2 semanas e meia, assim. Isso é bom porque antes de começar esse momento, que acho que começa contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, se eu não me engano, era um jogador que vinha numa baixa, mas emendou uma partida boa assim atrás da outra. Ele conseguiu ser uma exceção naquele jogo lá no Castelão, onde o Sport fez uma partida tenebrosa. Então, acho que ele fez uma boa partida. Mas veja só, mas dessa vez ele não jogou só, porque algumas vezes, jogou quando o Pedro Martins entrou. Não, esse cara jogou bem, o Ronaldo jogou bem. Porque o Guarani jogou muito mal também. Então, assim, na hora que o teu adversário está tão pouco produtivo, o outro adversário consegue dominar, consegue extrair qualidade melhor de Ronaldo, ou seja, não exigir tanto do Ronaldo marcador. Ou seja, acaba abrindo espaço para o Ronaldo passador. E esse cara é um jogador útil, tá? No momento que o Ronaldo não precisa. E quando ele precisou ser marcador igual na carreira de Regis, então, porra, o Ronaldo Henrique fez uma partida muito boa, porque o jogo foi muito favorável a ele, e o trabalho sujo, né? Assim, ficou muito com o Fabinho, que fez uma partida muito segura. Everton, Fred usou uma expressão interessante, de perder o jogador. Everton flertou com isso. Everton parecia flertar com isso, de perder, quando a gente fala perder, é perder espaço com o treinador atual, assim, de perder a confiança do treinador, mas aí ele conseguiu, e justamente no momento em que ele foi acionado, porque Eduardo tinha se machucado, era quase um problema. Eita, Everton vai ter que jogar. O outro menino não foi para o Campinense, tinha jogado uma partida contra o Ceará lá na primeira fase da Copa Nordeste dele, só tem ido muito mal. Ou seja, um jogador, uma visão de Everton, que era para ser ter uma confiança, naquele momento acabou não tendo isso pela sequência ruim que ele teve. Mas de lá para cá ele conseguiu reconstruir a casa. E nesse momento ele vai se consolidando ali. Eu não sei nem se o Fred acha isso. Mas quando o Eduardo voltar a ter espaço, Eduardo já não volta tão garantido como titular, tá? Com certeza. Nesse momento, Everton está jogando já para brigar pela posição. Ele conseguiu andar uma casinha. A primeira casinha era recuperar a confiança do treinador. A segunda casinha era mostrar que conseguia fazer o mesmo trabalho que o titular veio fazendo. Nesse momento, ele consegue dar uma casinha a mais, que é justamente algo que o titular, embora seja bem na parte defensiva, mas que não consegue contribuir mais à frente. E Everton, em condições normais, maestro, em condições normais, eu acho que ele estaria ganhando a posição. Porém, com o Henderson, a história... Por exemplo, a gente tem o exemplo de Pedro, que o Ronaldo se machucou, saiu, Pedro fez uma sequência de bons jogos, como o Everton vem fazendo, e voltou para o banco. Alguns desses jogos pelo Pernambucano, ali... É verdade. É verdade o que o Lucas está falando, Henderson, mas ao mesmo Henderson tempo... se apega... Ele fecha muito com esse time. Eu acho que, se não demorar muito, claro que se demorar muito, o Everton tiver uma sequência... Por exemplo, se mas Eduardo eu acho que a titularidade titularidade de São Paulo, não é nesse nível, tá? A titularidade de Eduardo, apesar dele ser o papelzinho dobrado na mesa, que o Fred costuma falar, né, que dá o equilíbrio, embora ele tenha essa característica, mas era numa característica
de jogos com o Sport sendo pressionado, como um jogo daquele tamanho contra o Ceará fora de casa. Num jogo onde seja um Sport que tem 18-2 de finalizações, talvez não seja Eduardo não essa peça não, pô. Talvez esse Sport de 18-12 de finalizações funcione porque tem Everton. Talvez Eduardo não seja a peça para um jogo desse, seja uma peça para outras situações. Então, assim, nesse momento, tem esse lado de Anderson, muito claro de como ele preserva, Lucas, essa questão da posição, concordo mais contigo, mas o campeonato é um pouco diferente também, tá? Nesse momento é um campeonato de maior protagonismo. Na Copa do Nordeste, o Sport era protagonista em alguns jogos, em outros não. Contra o Ceará era equilibrado, fora de casa não era protagonista, era mais dentro de casa, só fez um, mas fez 2 fora de casa. Contra o Bahia não era o caso. Então, assim, tinha algumas portas abertas e algumas portas fechadas nessa situação. E na Série B, a tendência é que a maioria dos jogos sejam acessíveis. Acessível significa que você vai ganhar o jogo, mas que sejam jogos em cenários acessíveis. E, para isso, o perfil de Everton funciona melhor. Mas aí cabe ele ser essa peça, basta ele consolidar esse momento que ele vem tendo, tá? Se ele consolidar esse momento, eu acho que ele tende a ter... Porque ele era um jogador promissor, pô. Era um puta jogador promissor na base do Sport. Isso é preciso ser lembrado. É um cara da base que era tratado em alguns momentos como se falar de Paulinho hoje era Everton, pô. Everton era esse jogador que isso vai render pra caramba, vai render pro esporte e vai render ainda esportivamente e financeiramente. Teve uma queda, porque da base pro profissional é algo que muda muito, mas ao mesmo tempo, se ele recuperar o futebol, ele pode ajudar, sim. Perfeito. Acho que a gente finaliza. Eu acho que é por aí. Eu acho, Lucas, que Everton ele ganhou a posição. Por mais que Anderson tenha essa regra hierárquica, Eduardo não vai voltar 100%, né? E vai voltar pelo banco mesmo. Agora, vamos ter talvez em algumas partidas a dobradinha. Assim como acontece na esquerda, a gente pode ter na direita, porque Everton vira uma boa opção também, tá? Você ter Eduardo e Everton é uma boa opção, né? Para alguns jogos mais duros, inclusive, né? Everton, assim, ele na frente, ele não acho que ele entregue menos do que Edinho, né? Do que Wanderson, não. Ele é ali do mesmo nível desses jogadores. Perfeito. Deixa eu chamar aqui, a gente encerra aqui essa parte do esporte, né?